Pois bem, então aqui nós estamos preparados para começar a Escola Bíblica Dominical. Pegue a sua revista. Nós estamos tentando recuperar a parte atrasada, né? Que já foi mencionado. Hoje nós vamos para a lição número 2 e eu vou gravar o próximo vídeo depois dessa lição, que é o número 3, que vai ser estreada no dia 20 de outubro. Quero mandar um abraço aos meus irmãos e irmãs da Igreja Monte dos Profetas. Hoje, em homenagem ao Ministério Monte dos Profetas, o irmão Jorge vestiu a camisa aqui. Deixa eu ver se dá para ver, né? Está escrito aqui, pastor. Monte dos Profetas. Eu baixei, mostrou aqui a minha carequinha, né? Homenagem aos nossos irmãos do Monte Profeta, da Escola Bíblica Dominical, linda que nós temos amanhã de domingo, né? Em breve o pastor Didi está voltando de São Paulo. A paz do Senhor, pastor Didi, Deus lhe abençoe ricamente, que Deus dê prosperidade nessa viagem. Ele vai trazer bênçãos espirituais para a igreja na sua bagagem. E logo, logo ele vai decidir o futuro da escola bíblica, né? Que foi interrompida momentaneamente, mas em breve eu creio em nome de Jesus, tudo vai voltar ao normal, até melhor, quem sabe, né? Vamos aqui à lição número 2. Qual é o tema da lição número 2? O tema da lição número 2 é essa aqui, as promessas de Deus para Israel. Está aqui, essa é a lição número 2. O textuário, Gênesis 12, 3, né? Tá bem aqui também, dá para ver bem aqui, Gênesis aqui nessa parte bem aqui. Gênesis 12, 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Textuário aqui é muito forte, né? Esse estudo aqui é muito forte, é muito delicado. E eu quero também dar um comentário sobre isso aqui. Mas vamos para a verdade prática mencionada pela revista. Diz, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Né? Tá pronto. Pronto. Agora chegou ao ponto que eu quero dizer. Irmãos, esse estudo, ele abre assim uma janela de compreensão da posição do ministério, né, Assembleia de Deus Brasil, tá? Ele abre uma janela onde o ministério Assembleia de Deus, que segue a revista Assembleia de Deus, a posição dela diante de Israel, ela te ajuda a você identificar a que Israel a Igreja Assembleia de Deus está apoiando, né? Será que é o Israel que está naquele fronte de guerras ali, que eu vou chamar de Israel sionista, né? Que está ali bombardeando, matando mulheres, crianças indiscriminadamente, né? O irmão já está amaldiçoando Israel? Jamais. Eu estou apenas expondo os maus feitos desse grupo, né? De Israel e sionista, que está bombardeando, né? Mulheres e crianças, né? Isso aí nós vamos estudar. Você vai ver a posição da revista sobre este conflito que está acontecendo. Ele cita aqui nessa revista, apesar da queda espiritual, ele cita essa palavra, queda espiritual, há promessas para o remanescente fiel. Ele cita os remanescentes fiel. Existe o povo de Israel infiel, existe o povo de Israel fiel. Quem é o fiel, quem não é infiel. Com muito cuidado nós temos que ter, quando vamos falar sobre Israel, sobre essa questão dessa herança que cai sobre os judeus. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar, abençoarei quem te abençoar. Então, abençoa o povo de Israel, você é abençoado. Se você falar maldições sobre Israel, você será amaldiçoado. É muito delicado essa questão. Já tem 4 minutos dessa introdução e a gente vai prosseguir o nosso estudo. E o texto básico aqui, texto de leitura da classe,
é Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Pegue a sua revista aí, ou pode ler na Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Temos aqui Romanos 9, de 1 a 5, né? Romanos 9, de 1 a 5 também. Primeiro vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Diz assim: ora, o Senhor disse, né, a Abrão, é importante lembrar que a partir de agora, pelo menos nessa leitura, o nome não é Abraão, o nome é Abrão, entenda bem. Existem duas fases na vida desse homem santo. Uma que ele é, seu nome original, Abrão, e tem um momento que há a transformação do seu nome. Há uma mudança do seu nome para Abraão. Então tem duas fases da vida de Abrão. Vamos lá. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Deus. Aí ele cita aqui um livro que não é da Torá, não é dos livros judaicos, hebraico, ele é do livro dos cristãos. Romanos capítulo 9, uma carta que cresce, que foi o apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, melhor dizendo, discípulo do Senhor Jesus, que ele se autonomeou apóstolo, né? Isso é muito importante lembrar isso aqui. Ele disse na carta aos Romanos, capítulo 9, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Versículo 2, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, e o oculto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, e qual é sorte, é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Né? Então está aqui a palavra desse grande homem, um judeu chamado Paulo, né? Discípulo de Jesus e que se auto-intitulou apóstolo, né? Porque só havia 12 apóstolos. Mas ele, fazendo uma avaliação da grandeza do seu ministério, se identificou como apóstolo também. Mais um apóstolo, né? Muito bem. Mas as palavras de Paulo, aqui falando sobre o seu povo, a gente vai ver porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele fala da nação de Israel, que no seu tempo, Israel se separou, né? Havia um Israel que seguia a Cristo e havia um Israel que não seguia a Cristo. Então havia dois israelitas na época de Jesus, o Israel que seguia a Cristo e o Israel que não seguia a Cristo. Não estamos falando aqui de romanos, de efésios, de éfesos, de brasileiros, de chinês, de japonês, não. Nós estamos falando de o povo de Israel. Nos dias do apóstolo Paulo, havia um Israel que seguia a Cristo e havia um Israel que não seguia a Cristo. Então são dois Israel, né? Isso não é diferente hoje não. Existe também judeus que seguem a Cristo. Existem muitos judeus, mais ainda, que não seguem a Cristo, né? Agora, esses que não seguem a Cristo também tem dois tipos de judeu dentro deles. Qual é? Tem um judeu que é do movimento sionista, que é um movimento agressivo, um movimento muito criticado no mundo pela sua forma de agir dentro do território ali, que é o território de Israel, mas que havia habitantes ali chamados palestinos, né? Calcula-se que entre judeus mesmo de verdade ali,
existe assim uma soma de uns 20% da população daquela terra ali sejam judeus. Os demais são árabes, muito apreciadores do judaísmo. Mas enfim, essa aqui é a introdução da nossa leitura, do que nós vamos estudar nessa escola. Eu convido você a entrar mesmo de cabeça, para a gente saber o que é que estamos vendo hoje na atualidade. Que espécie de Israel é esse que está agindo, e que espécie de Israel é o que Deus tem promessas, né? Deus tem promessas para, como ele disse no texto aqui, nos remanescentes, né, fiéis de Israel. Nós vamos entender isso aqui, vamos entender a promessa que Deus fez a Abraão, que é muito válida, muito importante. Eu vou continuar a leitura, que diz assim, a introdução, está aqui na revista, né? A introdução, tá certo? Vamos ver o que a revista tem a dizer. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel, né? Como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel, são prerrogativas, são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus, né? As promessas de Deus para Israel são irrevogáveis, né? Quer dizer, não tem como mudar, né? Deus determinou, amém, né? Deus quis fazer de Israel uma nação, um povo especial. Não porque Deus tem preferência, não é isso não. Deus não tem preferência, mas ele precisava que alguém servisse de exemplo, que alguém servisse de caminho, de canal, né? Para que as demais nações pudessem ser beneficiadas, né? Ser beneficiadas. Israel tem esse privilégio. A segunda aqui. Isso ocorreu há 4.000 anos atrás, nos dias de Abrão, olha esse nome, Abrão. Quanto for o período de Abrão, vou falar Abrão. Quando passar o período de Abrão, vou falar Abraão. Quando Deus muda o seu nome, tá bem? E Deus fez essas promessas a Abrão. E a gente vai estudar isso com muita diligência, né? Então, meus irmãos, elas foram feitas tanto a Abraão, quanto a Isaac, quanto a Jacó, quanto a Davi. E ele cita nessa revista que se consolida com a presença, o advento do Senhor Jesus no primeiro século, tá bem? No primeiro século ali. Agora, quando nós lemos ainda há pouco Romanos, a gente vai ver ali que Paulo saiu do grupo do povo judeu que não crê em Jesus e passou a fazer parte do movimento dos judeus que criam em Jesus. Então havia nos seus dias dois grupos distintos: os judeus que criam em Jesus e os judeus que não criam em Jesus. Então tem uma diferença, não é tudo é judeu, mas tinha essa diferença: os que criam em Jesus e também os que não criam em Jesus. Então vamos ver que essas mudanças pouco se fez de diferente nos nossos dias. E vamos entender também o agir de Deus na atualidade, tá bem? Eu convido você a passar para a segunda lição. Israel, a promessa, tá aqui. A segunda parte. Israel, a promessa da criação de uma grande nação, né? Vou passar isso para o próximo vídeo.